O ectoplasma, como nós vimos, é chamado, ele que dá origem aos efeitos físicos, mas também à mediunidade curativa. O que é que você vai doar? Ectoplasma, né? Então elas são chamadas de forças radiantes no mundo espiritual. Não é chamado de ectoplasma, mas de forças radiantes, né? E para que você tenha, por exemplo, a doação dessas energias no passe, você pode estar desdobrado ou não, você pode ter ou não dissociação das forças anímicas. Às vezes essa dissociação é pequena, então a quantidade de doação de ectoplasma é menor. Quanto mais forças radiativas tem a pessoa, mais ela consegue do ponto de vista da cura espiritual, né? Então, essa dissociação das forças anímicas, quando ela é intensa, e a grande produção de ectoplasma, pode se dar até cirurgias curadoras por parte dos espíritos presentes. Lá em Uberaba, por exemplo, a Sheila produzia um material, né, tipo assim um colar, mas um colar com bolas grandes, eram bolas de ectoplasma. E aquilo era colocado no colo da paciente, por exemplo, que estava com câncer e que o Chico quis tratar lá em Uberaba, e ele estava sendo um dos principais doadores desse ectoplasma. Depois você via essas bolas entrarem dentro da pessoa e desaparecerem. Então, conforme a quantidade de ectoplasma, é também maior a dissociação das forças anímicas, né? Mais coisas os espíritos podem fazer. Daí o preparo que o médium de curas precisa ter no dia, principalmente, né? Assim, continência verbal, continência para não irritabilidade, para ter um clima bom, de respeito, de honestidade de tarefa, de veracidade, tudo isso para que o trabalho transcorra dentro da normalidade e principalmente ele tenha forças para o equilíbrio de doação. Nós precisamos desse equilíbrio para doar, né? O que são os passes, senão transfusão de energias psíquicas intensas que se dão, né, de um encarnado para outro encarnado, mas também mantendo nessa doação a influência dos espíritos superiores que se imiscuem na doação das forças radiantes para aumentar a eficácia do tratamento. Daí a necessidade do médium passista levar uma vida de dedicação, de sacrifício, né, de continência, né, e principalmente de aprimoramento moral. Porque é através desse aprimoramento que os espíritos vão produzir as melhores vibrações para os enfermos. Da onde os espíritos tiram esta força que vem, por exemplo, do mundo espiritual? Eles tiram do reservatório ilimitado. Ilimitado. Onde predominam as forças divinas. E esse reservatório, ele pode ser acionado por qualquer um de nós. Qualquer um. Dependendo da fé que temos e principalmente da distribuição das nossas energias e objetivo determinado na direção de Deus, como é a canalização pela fé. Quando nós canalizamos as nossas energias para a fé. Então, esses recursos magnéticos que o médium canaliza, esses recursos vão alterar o campo celular. As células vão ser alteradas a partir, né, da elaboração do ectoplasma, mais o auxílio do mundo espiritual desse reservatório infinito,
que vem para nós, e os espíritos trabalham o nosso tálamo, nossa pineal, nosso tálamo e as células do nosso corpo, que recebem diretamente a influência para a modificação. Porque é preciso sair daqui com esta certeza. Não existe cura do corpo físico sem antes ter havido a cura do corpo espiritual. Do corpo espiritual é que passa para o corpo físico. Não existe caminho inverso. O corpo físico pode influir, sem dúvida nenhuma, sobre o perispírito, mas no sentido da modificação completa só se dá se o perispírito mudar. Daí a necessidade que uma passe tem de atingir o perispírito do indivíduo para que o perispírito mude o campo celular. Outra coisa que os espíritos falam é que tem que haver sintonia. Sintonia. Mesma frequência vibratória entre o que administra o passe e o que recebe. É por isso que nas casas espíritas nós temos que chamar a atenção daqueles que vão receber. Isso deveria ser todas as vezes antes do passe. Chamar a atenção para que as pessoas entrem em clima de confiança, em clima de fé, sabendo que estão diante de um doador que nada está cobrando pelo serviço e que está ali para lhe dedicar o bem, para fazer o bem. Então, há necessidade de sintonia entre quem administra e quem recebe. Isso também ajuda as associações médico-espíritas a debaterem um fato importante. Quando formos estudar prece à distância ou passe à distância, é preciso que o doente saiba, sim, a hora que está sendo emitido e qual é o grupo que está emitindo, para que ele entre em sintonia. Não adianta fazer nada aleatoriamente, né? E saibam de uma coisa, no livro A Obsessão, que foi tirado da Revista Espírita, e é de Allan Kardec, totalmente Allan Kardec, editado pelo Clarim, eu vi lá uma pérola. Quando Allan Kardec tinha um caso grave, difícil, sabe o que ele fazia? Botava em todos os centros espíritas que ele conhecia o nome da pessoa. Né? Parece uma coisa banal, né? O Kardec fazendo isso, pois fazia. E ele nos ensina. Colocar o nome das pessoas que estão precisando em várias casas espíritas. Para quê? Para que os pontos de vibração sejam vários. E a gente incentiva o doente a vibrar também, para poder receber. Como circula a força radiante? Força radiante a gente está usando a palavra de André Luiz, que é a mesma coisa que o ectoplasma. Ele circula no sangue. A importância da mente é muito grande, porque a mente, ela recebe diretamente o influxo do espírito, e é o espírito que comanda o ectoplasma, onde quer que ele esteja. O ectoplasma aprendeu de tal maneira a ser comandado pelo espírito que a qualquer pensamento ele muda. Daí a necessidade do cuidado que o passista precisa ter e do médium de efeito físico, naturalmente. Precisa ter com a mente, saber que ele tem que vibrar sempre positivamente, que ele precisa de equilíbrio, né? Principalmente ele precisa de estar com bom senso, né? Ter discernimento das coisas, mas principalmente ele precisa ter fé, ele precisa ter confiança. Uma coisa que o passista, e isso está nos Mensageiros, uma belíssima página em que o André Luiz estava dando um passe e que ele obteve ótimos resultados em relação a uma senhora, e ele ficou assim luxento porque ele tinha conseguido e tal, e depois num outro ele não conseguiu nada,
né? Aí Aniceto diz para ele que tomasse cuidado quanto aos resultados, a recepção dos resultados, porque a humildade precisaria ser equilibrada, exercida. Por quê? Porque nós sabemos que estamos diante da vontade do Pai, e a vontade do Pai é que tem que ser obedecida. Então, aquele que recebe, também recebe na cabeça. O primeiro influxo do benfeitor é na cabeça do médium. Não pense que ele fica procurando as mãos. Você levanta a mão, não adianta nada. Não é. Pode levantar se você quiser, nada contra. Mas o espírito atinge diretamente a sua cabeça de passista, em primeiro lugar. Porque se não houver adesão da sua mente para o trabalho, não vai adiantar nada. Então, primeiro lugar da força radiante do espírito que te acompanha é na cabeça, né? E depois, aquele que recebe também recebe na cabeça. Por quê? Porque se ele não tiver adesão do coronário, não adianta nada. Não há distribuição da força, né? Nós podemos até chegar com a mão em determinada altura onde a pessoa está precisando, sem problema nenhum. Mas inicialmente a pessoa recebeu na cabeça. E aqui eu trouxe uma sentença do Aulus que é muito importante, né? A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Realmente, né? Se nós aprendermos a orar, nós nos transfixaremos da terra, descobriremos esse reservatório do infinito, onde Deus tem as melhores vibrações para nos dar, e nós carrearemos essas vibrações para nós. Então é um banho prodigioso, né? De bênçãos que vem do mais alto através da oração. Como desenvolver a capacidade radiante? Nós queremos dar paz, queremos ajudar. O que é que os espíritos nos aconselham? O que é que eles nos dizem? Que é preciso equilíbrio no campo das emoções. Em primeiro lugar, você precisa equilibrar-se. O que é prejudicial? Um sistema nervoso esgotado, você cultivar a mágoa, a paixão, a inquietação, o excesso de alimentação, substâncias tóxicas. Substâncias tóxicas nem se fala, porque o prejuízo das células é imenso e a liberação de ectoplasma praticamente não se dá, não pode se dar devido aos problemas diversos que ocorrem quando essas substâncias tóxicas exigem, por exemplo, que sejam repelidas pelas células, exigem um metabolismo intenso e a gente perde o quê? Perde energia para fazer isso. Então não há doação, né? O que o médium passista precisa fazer? O seu autoaperfeiçoamento através do estudo e da reforma íntima. Sim, aqui eu respondo àqueles que dizem, não, mediunidade não precisa de nada moral. Sim, não precisa. Ela não precisa. No entanto, se o médium quiser ser um médium ostensivo, com construtividade na sua ação, ele precisa sim ser moralizado. Ele precisa sim de reforma íntima, porque como nós já vimos o pensamento, como ele se modifica, que é a base de toda a mediunidade, na caridade. O pensamento, ele não se ilumina se não for pela bondade, pela caridade, pelo amor, por tudo aquilo que a gente desenvolver de bom, né? Bem, outra coisa aqui que eu já toquei quando falava, na expectativa humilde. Isto Aniceto fala para o André Luiz. Você tem que ter expectativa humilde. O que ele quis dizer com isso? Que se a cura é lenta,
ou rápida, não importa. Porque não é você que está promovendo a cura. Você não sabe nada de cura. Né? Uma vez perguntaram ao Chico se ele saberia dizer o que era a mediunidade. Ele falou assim, é a mesma coisa que você perguntar para a laranjeira como é que ela dá a laranja. Ela não sabe. Não é? O médium, ele é médium. Né? Ele transmite. Só que o poder não está nele. Ele é intermediário. Então, o que nós temos que debater na casa espírita e entre nós, entre aqueles que são médiuns, é que a expectativa tem que ser humilde. Vamos orar, vamos ter confiança, vamos esperar a vontade de Deus. Não é isso que a gente tem que fazer? Não, mas se você diz assim, eu vou tomar conta, não se preocupe, como eu já vi. Não se preocupe, pode entrar, vou tomar conta. O que é isso? Ninguém toma conta de cura, não é? Mas, por incrível que pareça, essa expectativa nem sempre é, né, vamos dizer assim, respeitada na casa, né? Então a pessoa acha que ela tem mesmo poder. E aqui vem algo que está nos domínios da mediunidade, mas nós não deveríamos esquecer. Conrado, que é um dos passistas no mundo espiritual, ele, conversando com André Luiz, ele diz o seguinte, olha, nós aqui fazemos parte de uma cadeia. Então, eu já disse para vocês da teia, né? Da teia enorme em que nós estamos todos submersos, como pequeninos fios nessa teia. Muito bem. Ele diz o seguinte, nós somos elos de uma cadeia. Mas nós somos tomadas elétricas num canto escuro da sala. Por nós passa a força, mas nós não somos a força. Essa é a expectativa humilde que a casa espírita precisa ter. O médium passista, o médium de cura, seja lá qual for, ele precisa ter, olha, a força passa por mim, mas eu não a tenho. Né? Então, é importantíssimo para o médium passista que ele tenha ideia desse concerto, desse conjunto, dessa teia, e que ele faz parte dessa teia. Só de fazer parte dessa teia, você já fica feliz, porque você faz parte, não é? Mas os resultados não lhe pertencem, né? E como eu disse, né? Não adianta a gente levantar a mão para o céu para dar o passe. Respeito quem faz. Né? Não quero discutir aqui métodos e maneirismos, etc. no passe, porque isso não vale nada. Sinceramente. Se você ler a coleção do André Luiz, você vai ver que os passes não, que os gestos não influenciam nada. Nada. Agora, quando os espíritos colocam a mão sobre nós, eles colocam a mão sobre a cabeça. Embora você estique os braços, eles colocam na cabeça. É a mesma coisa em relação à doação. Nós vamos doar, não é? Estamos aí abertos para doar. Quem é que vai garantir a cura? Só o Pai Celestial. Nós não temos nada a ver com isso.